Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou especialista em acupuntura e atuo há mais de 9 anos só com aurículo, tá? E por conta disso eu inventei esse quadro junto com a minha equipe que nós chamamos de Auriculo Class, onde a gente debate diversos temas associando esses temas com a auriculoacupuntura para auriculoacupunturistas, para pessoas que têm curiosidade e interesse nesse tema e que visam se tornar auriculoacupunturistas, para assim cuidarem da própria saúde, para assim cuidarem da saúde dos seus familiares e futuros pacientes. Então hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, que é biossegurança e auriculoacupuntura. E aí, lógico que vocês que me acompanham sabem que a primeira coisa que eu sempre faço em qualquer Auriculo Class é dar conceitos. E aí o conceito de biossegurança perpassa, ou seja, tem relação com o próprio nome, né? Biossegurança. Bio tem relação com biologia, tem relação, eu digo ainda mais, com micro-organismos. Então a biossegurança nada mais é essa área que vai ter como principal fundamento estudar, observar a segurança do ambiente devido à possibilidade de contaminação pelos micro-organismos. E aí eu trouxe alguns conceitos aqui que eu encontrei, dentre eles conceito relativo a artigos científicos inclusive. Então, o que é biossegurança? É um processo que ele é fundamental, mas que esse processo ele é muito funcional. E quando eu falo de funcional, a gente precisa entender que a biossegurança sim é funcional, porque através da biossegurança eu consigo ter maior segurança para gerenciar minha casa, meu lar, porque sim, a todo momento a gente tem risco de contaminação por micro-organismos. Além disso, gerenciar os meus materiais quando eu vou atender com a auriculoacupuntura. Eu vou gerenciar o meu contato com o paciente, estabelecendo segurança ao atender esse paciente, bem como para quem já tem aí, atende em consultório, atende em clínica, sim, precisa entender de biossegurança para que consiga também gerenciar esse ambiente para tornar ele o mais seguro possível, porque devido à circulação de diversos pacientes, você deixa esse ambiente mais vulnerável à contaminação e ainda mais contaminação entre os pacientes e você. Tá? Então por isso que é muito importante que a gente entenda que a biossegurança é algo fundamental, é funcional e é dinâmico. E por que é dinâmico? Porque, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quem aqui, quando passou durante essa pandemia, observou que vira e mexe saía notícias com relação até ao uso de máscaras. De início foi dito que não precisava utilizar máscaras no convívio social, ao sair, só quando ambientes eram fechados. Depois disse que sim, deveria ser obrigatório o uso de máscaras. Depois disse que a máscara de pano servia. Depois disse que a máscara de pano não servia mais. Que a máscara de pano tinha que ser um pano específico e deveria ter 2 ou 3 barreiras. Depois disse, não, a melhor que tem, o maior índice de confiança, de segurança, está na PFF2, nas outras máscaras cirúrgicas. Então, o que foi que aconteceu durante esse período pandêmico? O que aconteceu foi que a biossegurança, ou seja, o conjunto de normas, o conjunto de ações voltadas para a segurança da população, para a não contaminação do Covid-19, mudou. Conforme o quê? Conforme os artigos científicos, conforme as pesquisas iam sendo realizadas. Então, sim, a biossegurança evolui, conforme estudos científicos vão evoluindo, as normas que nós adotamos para nos proteger vão modificando. Então, por isso que biossegurança, sim, também é um fenômeno que é muito dinâmico e que é de fundamental importância para a gente que exerce a atividade junto com a auriculoacupuntura, para a gente que exerce a atividade do cuidado com a auriculoacupuntura ao nosso paciente, porque a gente acaba estando muito exposto, uma vez que a gente atende vários pacientes. Se a gente vai na casa do paciente, está em contato com o ambiente onde ele vive, que talvez não tenha uma biossegurança, né? Além disso, tem o fato de o contato com vários pacientes, se você se deslocar de um paciente para outro, que acontece muito quando a gente inicia os nossos atendimentos com a auriculoacupuntura no home care a domicílio, a gente pode estar levando de um paciente para outro esse contato, por exemplo, de uma bactéria de um paciente que estava resistente para outro paciente. Então,
Então é importante que a gente entenda a biossegurança como algo fundamental e que a gente tem que se adequar e que constantemente a gente está aprendendo. E quando eu falo de aprender, porque quando eu comecei a atuar com a auriculoacupuntura, eu não sabia tudo de biossegurança. E olha que eu tenho formação na área de saúde, né? Eu sou graduada em fisioterapia e a gente tem dentro da nossa formação uma cadeira, a gente tem contato com a biossegurança, né? Tem uma disciplina que ensina a gente a fazer isso, mas é diferente quando a gente atende com práticas integrativas. Poucas pessoas têm domínio de biossegurança quando a gente fala associado com práticas integrativas, que é o que as pessoas chamam de terapias holísticas, e dentro desse rol, o carro-chefe a gente sabe que é a acupuntura, que é a auriculoacupuntura. Então esse cuidado nesse atendimento, nesse serviço associado com a biossegurança, raramente acontece, porque eu digo ainda mais, é muito raro a gente ter um curso, ter uma formação que nos ensine, nos prepare a trabalhar com biossegurança e aurículo. Então, quando eu comecei a atender com aurículo, até de 9 anos atrás, mais de 9 anos atrás, até hoje, vira e mexe eu ainda acabo sim tendo alguns erros que eu preciso melhorar, porque como eu disse, a biossegurança vai se modificando e a gente precisa se atualizando nesse processo, tá certo? Então, para falar dessa biossegurança em aurículo, que é tão importante, foi que eu e minha equipe a gente decidiu trazer esse tema para que a gente possa aprofundar, associando agora essa biossegurança com aurículo. E aí o que é que eu vejo muito com relação ao aurículo é que os profissionais, como eu já disse, não estão preparados para trabalhar com biossegurança, eles não se atentam à biossegurança, e eu vou trazer aqui 7 pontos que a gente precisa tá avaliando quando a gente trabalha com aurículo para ter uma melhor biossegurança no atendimento e junto ao paciente. E aí o primeiro ponto que eu trago aqui para você é cuidado com os materiais de limpeza que você utiliza. Se você tem um consultório, se você fez uma parceria e trabalha numa clínica, se você, sei lá, alugou aquele espaço, né, aquela sala em uma clínica, em um local durante 1 ou 2 vezes na semana, e essa sala ela sempre está sendo rotativa, ou seja, um terapeuta atende na segunda, outro atende na terça, outro atende na quarta, né? Então você precisa ter cuidado nesse ambiente. Além do fato de ter vários profissionais trabalhando nesse ambiente, de vários pacientes desses profissionais serem atendidos nesse ambiente, de você estar lá com seus pacientes também, ou até se você só tem o seu consultório e só você atende nessa sala, mas o fato de eu ter várias demandas de pacientes, tem pessoas que atendem 10, 12, 15 pacientes em um dia com aurículo, então você sabe que você precisa fazer a higienização dessa sala de forma adequada, desse ambiente de forma adequada. E aí o que eu observo muito é a preocupação dos profissionais, eu estou me referindo aqui a terapeutas, a auriculoacupunturistas, né, que atuam com a auriculoacupuntura já, ou você que pretende atuar, você precisa ter cuidado que o material que você compra em supermercado, o material que você compra para higienizar a sua casa, não é o material que você deve levar para esse ambiente para limpar esse ambiente. Sim, talvez você não saiba disso, eu acho que muitos terapeutas não sabem disso, mas não é o mesmo ambiente da sua casa. Na sua casa transita você, pessoas íntimas a você, não tem o mesmo volume de pessoas, a tendência é que você saiba mais ou menos o que está acontecendo com seus familiares, com você, já que o seu paciente você não sabe se ele teve uma infecção, se ele teve algum tipo de virose há algum tempo atrás, você não sabe inclusive se ele tem uma bactéria resistente, que ele vai conviver o resto da vida, que não tem medicação que combata ela, e por conta disso, cada vez que ele deita ali na maca, cada vez que ele senta na sua cadeira, cada vez que você vai atender ele, tudo que entra em contato com ele, sim, recebe essa carga aí bacteriana. Então, você precisa entender que existem substâncias químicas, existem produtos específicos para que você utilize no seu ambiente de atendimento. Isso dificulta um pouco quando você vai atender o paciente na casa dele, vai fazer o home care, porque você não tem como gerenciar isso. Então você vai tender a gerenciar o quê? O seu material, tá certo? Você vai tender a gerenciar o máximo que você consegue o ambiente que você vai atender ele.
Mas saiba que a questão da limpeza do ambiente fica a cargo realmente do paciente, que é dono daquele local onde você vai estar atendendo. Então é interessante que você entenda que você precisa saber quais são os melhores produtos que você vai utilizar para dessa forma favorecer uma esterilização do ambiente, uma descontaminação desse ambiente de forma adequada, porque sim, você tem um grande risco de proliferação de bactérias, de vírus, e se você ainda tem um ambiente propício para isso, cheio de plantas, que tem muita umidade, então literalmente se torna um resort para os micro-organismos se proliferarem cada vez mais rápido. Então é importante que você entenda que você precisa saber quais são os melhores materiais, dependendo se você lida aí com sangue, se você tem uma contaminação de fato mais agressiva, então você tem que ter instrumentos para higienizar, e só o álcool 70 não vai dar conta disso, tá certo? O álcool 70 tem pessoas, existem estudos já que mostram que o próprio álcool 70, devido à pandemia, todo mundo utilizar muito álcool 70, algumas bactérias, alguns micro-organismos se tornaram resistentes ao álcool 70, e aí talvez o álcool 70 não dê jeito. Até a questão de como você higieniza uma simples pinça, um simples palpador com álcool 70, você tem que ter cuidado, porque não é só colocar o álcool 70, borrifar no material e pronto, tá esterilizado. Não é assim que funciona. Eu tenho que friccionar esse álcool na estrutura. Existe um tempo adequado para que esse efeito aconteça antes de eu reutilizá-lo. Então tudo isso você precisa identificar, precisa saber, porque só colocar álcool 70 sem friccionar, no mínimo por 1 minuto, não vai fazer efeito, e aí você não vai estar higienizando de forma adequada, tá certo? Existem muitas coisas que são vendidas na internet, como autoclave portátil. Eu acho que já devem ter ouvido falar sobre isso, principalmente para quem é da área de saúde. Existe uma coisa chamada autoclave portátil, existem luzes que são colocadas assim em superfícies, aí garantem que promove a esterilização do ambiente, descontaminação, e isso tudo é mentira, tá? Então tenha cuidado para você não cair nessas artimanhas de comprar um autoclave portátil, de comprar nesses sites, que não são seguros e que vendem qualquer coisa, que diz, isso aqui é ótimo para o seu consultório, você precisa ter. E não é bem assim. Existem normas de biossegurança que devem ser seguidas e tem como você se respaldar de forma segura, utilizando material seguro para a higienização do seu ambiente de trabalho, no caso um consultório, no caso uma clínica, no caso até os seus materiais que devem também ser higienizados rotineiramente a cada atendimento, ok? O segundo ponto que eu trago aqui com relação à biossegurança e aurículo é a utilização de adornos. Eu vejo muitos profissionais atendendo com aurículo, e aí eu atendo utilizando relógio, atendo utilizando anéis, atendo utilizando colar, brincos, pulseiras, e a gente não pode, tá certo? A gente tem que retirar, principalmente, tudo que está nas nossas mãos e antebraço, tem que ser retirado, porque são áreas que vão entrar em contato direto com esse paciente. Então não pode utilizar anel, tem que retirar todos os adornos para você poder atender seu paciente. Eu até indico que exista aí, caso alguém tenha interesse em montar o seu consultório, ter seu espaço, existem 2 locais, a área de você receber o seu paciente e a área de atender seu paciente, quando possível isso. Tá? Porque na sala de atendimento você não pode levar adorno, na sala de atendimento você tem que ter todo um rigor maior do que na outra sala de recepção desse paciente, certo? Então, existe ainda uma infração que é um pouquinho pior, que eu acho, que é você utilizar adorno e utilizar luva. Então, tem gente que coloca a luva por cima do anel, aí daqui a pouco rasga a luva. Se você for fazer a técnica, por exemplo, de sangria no pavilhão auricular, aí você se contaminou com sangue, aí agora rompeu a luva por conta do anel, aí você não sabe se você se contaminou com sangue ou não. Então, veja que agonia. Então, não, você não pode utilizar luva tendo adorno por baixo dessa luva. Tem que retirar tudo e utilizar a luva, tá certo? E dependendo da luva, tem que calçá-la de forma correta. O que é calçar? Colocá-la de forma adequada, dependendo do procedimento que você vai fazer junto ao aurículo, ok?
Terceiro ponto é sala de atendimento com decoração. Então, a sala de atendimento, ela não pode ter decorações, ou o ambiente que você vai atender seu paciente, caso você já tenha aí na sua casa preparado uma salinha para atender ele, não pode ter nenhuma decoração, como por exemplo, colocar livros. Tem um estante de livros que muitas vezes o terapeuta nem lê tudo isso, mas bota lá para impressionar o paciente. Então tem um estante cheio de livros, né? Isso não pode de jeito nenhum. Você não pode chegar e colocar vários vasos, não, você não pode. Se você tem separado a sala de atendimento de uma recepção, aí é outra coisa. Mas na sala de atendimento, onde você vai realmente agulhar o seu paciente, e aí caso seja na casa dele, o que é que eu aconselho? Que seja um ambiente que não tenha essa estrutura toda, por exemplo. Tem muitas pessoas que gostam de atender seu paciente no quarto dele. E aí no quarto dele tem lá a cama dele, ele deita na cama dele, aí tem os lençóis dele, tem o travesseiro dele. Aí daqui a pouco você vê, tem um escaninho ali do lado, daqui a pouco tem o armário cheio de roupa e tem muita coisa. Então eu aconselho que você, quando for atender na casa do seu paciente, fazer o home care, você procure um espaço que seja mais aberto, um espaço que seja mais livre de tanta coisa junto, tá? Para que a gente possa oferecer uma melhor segurança durante o atendimento. Então talvez seria mais interessante, por exemplo, atender na sala dele, que não tem muita coisa, só tem aqui uma mesa de jantar, né? E aí você higieniza essa mesa, coloca seu material, tá? Então é interessante que você busque ambientes onde tem uma melhor circulação de ar também, tá certo? Porque isso diminui o risco aí de contaminação. Uma outra coisa também que é interessante, ainda falando para você que também tem já um espaço, é que você, nessa decoração, você tenha cuidado, né, com a higiene dessa decoração, que não vai estar na sala de atendimento, como eu disse, mas é interessante ter higienização sempre abundante, de novo, com materiais próprios para esse ambiente e não materiais que são conseguidos e que você utiliza na sua casa cotidianamente, tá? Próximo item, né, próximo ponto que eu gostaria de falar da Associação de Biossegurança e Aurículo, que eu vejo com muita frequência e que agora se tornou um boom, né, na área de saúde, que é a utilização de jalecos decorados, jalecos com renda. Eu sei que a renda é uma coisa linda, inclusive eu já tive um jaleco, tá? Eu tenho, agora não utilizo mais nos atendimentos, mas eu já tive um jaleco que ele era mais curtinho que uma renda, todo bordado, a coisa mais linda do mundo. Só que jalecos com renda, eles são proibidos para que você utilize no atendimento com auriculoacupuntura. Isso porque a renda, apesar de ser muito charmosa, de ser bonita, de dar uma aparência, né, de autocuidado do profissional junto ao seu paciente, a renda, como ela tem vários locais, né, várias perfurações, várias aberturas, ela permite que nesses espaços os micro-organismos se agreguem, fiquem ali grudadinhos e seja difícil a sua remoção. Até se você higieniza de forma adequada, né, se lava bem direitinho ele, mesmo assim ainda tem dificuldade de remoção completa desses micro-organismos. Isso porque a própria trama, né, do tecido da renda favorece isso. Essas linhas que ficam muitas vezes cruzadas e noveladas, elas favorecem espaços para que esse micro-organismo ele fique ali numa situação muito confortável, junto com a umidade, junto com o calor, aí tende a proliferar mais rapidamente, seja uma bactéria, seja um vírus, o que seja. Então, por isso que a gente não recomenda e realmente é proibido a utilização de jaleco com renda. Eu vejo algumas pessoas ainda ornamentando seus jalecos. Vira e mexe tem um profissional da área de saúde que posta alguma foto padrão, né, naquela postura, e aí quando vê, tem diversos botões enfeitados, tem lantejoula, tem isso, aquilo, outro, né, tem pérolas que botam. Então hoje em dia a ornamentação de jalecos, de máscara, nem vou falar sobre a máscara já falando, mas muitas pessoas elas começaram a utilizar máscaras e começaram a enfeitar, decorar suas máscaras. Tem pessoas que atendem com máscara de tricô, que tricô não pode de jeito nenhum. Mas agora, como a pandemia, né, as pessoas liberaram mais a utilização de máscaras,
Então isso não está sendo uma frequência tão grande, apesar de que eu continuo mantendo essa norma da utilização de máscaras, tanto por parte de pacientes que eu atendo, como eu também atendo apenas pessoas com máscara, porque eu acho que é uma segurança maior. Eu acho que essa pandemia, ela veio para nos ensinar como a gente se comportar. É tão verdade isso que os profissionais de saúde morreram aos montes. O Brasil, ele está no ranking do país que mais tiveram profissionais de área de saúde morrendo por conta da pandemia do Covid-19. Isso porque a falta de suporte, obviamente que a gente sabe, né? Mas também porque muitos profissionais de saúde acabaram se contaminando nesse processo, o que mostrou uma fragilidade na biossegurança. Então, essa pandemia veio para mostrar que a gente precisa investir mais em biossegurança. Coisas simples como lavar as mãos estavam sendo esquecidas, né? Então, lavar as mãos com frequência e a não utilização desses adornos no seu jaleco, na sua máscara no atendimento. Tem pessoas que utilizam touca, né, para atender por conta do cabelo, e na touca está totalmente ornamentada a touca. Então, cada ornamentação dessa tem espaços que, de novo, favorecem a proliferação de bactérias, de micro-organismos. Então isso é proibido, tá? Você não pode utilizar adornos no seu jaleco, você não pode utilizar adorno na sua máscara. Quando utilizava o face shield, teve gente até colocando adereços na face shield. Vocês têm noção do que é isso? Então colocava, por exemplo, strass, colocava pérolas. Eu acho que tiveram algumas pessoas que até viram, né, noivas na época casando com a máscara cheia de adornos. Então isso é muito ruim, isso é proibido para a gente que atende paciente com auriculoacupuntura, seja no home care, ou seja no seu espaço de atendimento, no seu consultório, em clínicas. Você não pode fazer isso, tá certo? Eu ainda vejo na prática pessoas utilizando até no carimbo. Quem nunca viu um carimbo todo ornamentado com strass, com pérola, para que você, na hora que fosse lá carimbar qualquer coisa do seu paciente, você ter aquele carimbo bem apresentável, quando na verdade isso dificulta a higienização, dificulta a limpeza desse carimbo que está sendo manipulado por você, tá? Isso dificulta muito a biossegurança e faz com que você sim abra aí uma porta para a proliferação de micro-organismos que você não vai conseguir combater facilmente, porque existem esses espaços entre os enfeites, e aí por conta disso é proibido, não pode utilizar de jeito nenhum. E eu nem vou comentar sobre ornamentos até em esteto, né? Estetoscópio, se coloca ornamento de tricô com bichinho, no jaleco também. Isso é bem complicado, então deve ser evitado quando a gente atende com auriculoacupuntura, tá certo? Outro ponto também são sapatos fechados. Eu costumo dizer que o sapato fechado, ele é um grande amigo do auriculoacupunturista, do terapeuta holístico, do profissional da área de saúde de forma geral. Muitos profissionais detestam o sapato fechado, utilizam aquelas crocs, né, as famosas crocs, que tem aberturas, então não é seguro utilizar crocs. O sapato ele tem que ser realmente fechado, e eu sei, e eu entendo que a gente que trabalha com auriculoacupuntura, que trabalha com terapia holística, com práticas integrativas, a gente gosta de atender com os pés no chão, né? É tão bom atender com os pés no chão para descarregar energia, para dessa forma se equilibrar melhor. É tão bom, mas a gente precisa entender que atender com o pé no chão, dependendo do procedimento, ele se torna inviável associado à auriculoacupuntura. Se você está manuseando agulhas, você não pode atender com os pés no chão, tá? Você precisa atender com algum calçado fechado que vai proteger principalmente o dorso do seu pé. Porque imagina, cai uma agulha ali, você acaba pisando porque você não viu, ó, se contaminou. Cai uma agulha em cima do seu pé, tem risco de contaminação. Se você está lá fazendo uma técnica de sangria, tirando sangue do pavilhão auricular do seu paciente, porque sim, na aurícula nós fazemos sangria, e aí você está lá com chumaço de algodão, né, tirando excesso de sangue, e sem querer você vai e derruba esse sangue em cima do seu pé. Olha, de novo, contaminação. Então, por conta disso, dependendo do procedimento na auriculoacupuntura, você não pode utilizar, não utilizar o sapato fechado. E quando eu falo sapato fechado, no caso, é aquele sapato que reveste todo o seu pé, que abraça o seu pé e não deixa o dorso do seu pé à mostra. Então, utilizar sapatilha não é sapato fechado,
tá? Utilizar Crocs não é sapato fechado. Utilizar só o propé não é utilizar um sapato fechado, porque o propé não é um sapato, tá? É realmente um EPI, um equipamento de proteção individual que fica por cima do sapato, tá certo? Então é interessante que você tenha toda essa cautela. E aí, falando ainda em calçado, é interessante que você reserve um espaço no seu local de atendimento, ou caso você vá para o home care do seu paciente, você não pode entrar na casa do seu paciente com o calçado que você viu da rua. Isso é bem óbvio, tanto que você deve deixar o seu calçado logo na entrada da casa, né, num local seguro, deixa lá o seu calçado, e aí você deve colocar um propé que você mesmo deve providenciar. Então coloca um propé, né, por cima aí da sua meia, ou se não, separa um calçado para entrar na casa do paciente, tá certo? E aí calça esse calçado na hora que for entrar, separando do que você veio da rua, porque existe sim contaminação. E aí se protegendo, obviamente, calçado totalmente fechado, mas um calçado diferente, isso pode também ser adotado. Se você tem um consultório, se você atende em algum espaço, você precisa deixar um espaço reservado. Lá no meu consultório eu tenho um espaço reservado, tá certo? Onde o paciente ele chega, ele já retira o seu sapato, eu dou para esse paciente um propé para ele colocar no pé dele e na sequência ele deixa o sapato dele em um local reservado lá e ele só pega esse sapato de volta quando ele for embora. Tanto eu faço isso quando eu chego no meu consultório, bem como os nossos pacientes fazem isso. Isso garante ao paciente um cuidado a mais. Ele observa que a gente está tendo uma cautela e controle do espaço com relação a esses micro-organismos. Então ele vai achar algo muito bacana. E inclusive quando a gente fez esse processo, né, porque a gente sempre trabalhou dessa forma, as pessoas estranhavam. Imagina, tinha profissional da área de saúde que dizia que legal você fazer isso, quando na verdade é uma obrigação do profissional da área de saúde ou não da área de saúde que atua com a auricular-acupuntura, que atua com a saúde do paciente, cuidar desses detalhes para não ter risco de contaminação nesse processo durante o atendimento, tá bom? E outra coisa que eu preciso falar, né, que agora é o próximo conselho, a próxima regra de biossegurança que eu estabeleci aqui para dizer para vocês nessa Auricular Class, que é a 7ª regra que eu coloquei aqui, é que você deve lavar as mãos com frequência. Eu vejo muitos profissionais que atendem com auricular-acupuntura e por só trabalhar com semente, muitas vezes não quer trabalhar com agulha, diz, pra que eu vou lavar e higienizar a mão? Não vou ter nem risco aí invasivo nesse pavilhão auricular, não vou perfurar esse pavilhão auricular, então não tem para que lavar as mãos. Lógico que tem para que você lavar as mãos, tem que lavar as mãos antes, durante e após. Cada momento você tem que lavar as mãos, utilizar álcool 70, e eu preciso dizer isso em toda a Auricular Class, em toda a live, em todo o conteúdo que eu faço, associando a aurícula e biossegurança. Quando se fala de agulha, eu preciso falar do não reaproveitamento de agulhas, porque sim, existem terapeutas ainda que reaproveitam agulhas. Eu inclusive fui ensinada a reaproveitar agulhas, imagina. O primeiro curso que eu fiz, eu fui ensinada a comprar tubos de ensaio, onde eu atendia o paciente. Quando terminava a sessão, eu ia higienizando, imagina, cada agulha, colocava dentro desse tubo de ensaio que tinha lá um algodãozinho com álcool 70, colocava a ponta da agulha nesse algodão e deixava, colocava, etiquetava, né, colocava o nome do paciente, entregava ao paciente algumas vezes eu ficava com ele. E por que eu entregava de início? Porque foi me orientado assim, entregue, deixe com o paciente, e aí na outra sessão você resgata essas agulhas. Só que depois eu percebi que o paciente ele começava a mostrar as agulhas para todo mundo. Olha, eu estou fazendo aurículo, está sendo fantástico, eu estou amando o resultado. Deixa eu te mostrar minhas agulhas. Aí ele ia, abria o tubo de ensaio, que piorava o que já estava ruim, né? Porque aí o risco de contaminação da fala com as agulhas, e era daquele jeito, né? Isso já aconteceu comigo porque eu fui ensinada desse jeito. Hoje em dia eu sei, hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu falo, né? Hoje, agora não, muito tempo, né? Só foi isso no início da minha carreira. E aí eu aprendi depois que a gente não pode entregar a agulha para o paciente, que a gente não reaproveita a agulha. Então não se pode reaproveitar a agulha. O que você tem que fazer é cada sessão você utilizar agulhas que estão lá, né? Realmente
para esse fim, que são esterilizados, estão estéreis lá, então você utiliza essa agulha naquele momento, tá bom? Então, ou você utiliza para quem? Porque existem várias formas de compra de agulha, tem aquelas agulhas que são vendidas de forma individual, e aí você abre cada pacotinho e só tem uma agulha ali, e tem pacotes que são vendidos com 10 agulhas. Se você abre um pacote com 10, você tem que utilizar as 10. Você não pode, olha o que eu estou dizendo, você não pode reaproveitar a agulha em nenhuma situação, seja dando para o paciente, seja reutilizando, ou seja, não utilizando todas as agulhas desse pacote e guardando, por exemplo, sobrou 2 agulhas, então eu vou guardar para a próxima sessão do próximo paciente. Você não pode fazer isso, tá certo? Ou você utilizar as 10 do pacote em uma sessão, ou você vai utilizar a agulha individual, porque vai ser menos gasto para você, tá certo? Porque se sobrar uma agulha, essa uma agulha agora vai ser descartada, como se você tivesse utilizado no paciente, tá certo? Então, o reaproveitamento de agulha é algo muito sério, é algo que eu vejo, infelizmente, muitos auriculoacupunturistas utilizando, reutilizando, e não pode, porque já tem estudos científicos comprovando que a quantidade de bactérias, de micro-organismos que ficam nessa ponta da agulha, que pode gerar uma infecção nesse pavilhão auricular, e aí dessa infecção surgir diversas complicações, é imensa. Então não se reutiliza a agulha, joga-se fora. No meu consultório, o que é que eu faço? Vira e mexe, a gente perde sim um quantitativo de agulhas. Hoje em dia não muito, porque a gente começou a controlar, a gente começou a organizar isso, lógico, a gente vai, cada vez que a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo mais e mais. Mas, por exemplo, vira e mexe, sobra uma agulha, né? Então essa agulha, o que é que eu faço? Eu jogo fora. Hoje em dia, algumas eu jogo fora. Hoje em dia, outras eu não jogo fora. E o que é que eu faço com essas que eu não jogo fora? Eu coloco nas plantinhas, né? Eu coloco nas minhas plantinhas, eu coloco nas plantinhas da casa da minha mãe, eu dou a amigos que colocam em plantas. Por quê? Porque a agulha de acupuntura, eu consigo fazer acupuntura nas plantas também. A gente consegue fazer com que a planta ela cresça mais. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou levando para uma plantinha aí sem nenhum problema. O que a gente não pode fazer é utilizar em outros seres humanos, ok? E, além disso, cuidado na higienização da sua pinça, do seu apalpador, tá certo? Se na sua pinça você utiliza ela também na sangria para limpar esse excesso de sangue, então a higienização dela é diferente da outra pinça que você utiliza só para colocar as sementes, os adesivos no pavilhão auricular do seu paciente, que aí sim essa pode ser higienizada com álcool 70, mas a outra não, tá certo? Então tenha cuidado com isso. E aí talvez você, ao assistir, né, esse Auriculoclass, diga: meu Deus, como eu cometo alguns erros. Existem outros erros que são cometidos, só que nessa Auriculoclass não deu para abarcar todos eles, né? Por isso que é importante que o pessoal da nossa formação, do nosso curso, quando eles têm o curso, eles têm junto essa associação de limpeza, de como fazer a higienização, da biossegurança, porque é muito importante. E por quê? Quando a gente vai falar de medicina tradicional chinesa, de acupuntura, de auriculoacupuntura, a gente não vê muito se falando sobre biossegurança, até porque a própria raiz da medicina tradicional chinesa não se preocupou tanto com essa biossegurança. Os procedimentos eram feitos, mas sem higienização tão profunda. Então, por conta disso, a gente observa que muitos cursos não abordam essa biossegurança associando com a auriculoacupuntura, mas que sim você precisa saber biossegurança para atender com a auriculoacupuntura, que sim você precisa saber qual material, como é que eu higienizo esse material que tem contato com sangue, como é que eu higienizo esse material que não tem contato com sangue. Então existem diferenças e procedimentos que devem ser seguidos.